José foi o 11º filho de Jacó e filho primogênito de Raquel, a esposa que Jacó mais amou. Neste vídeo eu vou te contar tudo sobre a história de José, o motivo pela qual seus irmãos o venderam, como ele foi de escravo a governador do Egito e muito mais. Mas antes, aproveite agora para se inscrever aqui no meu canal. Se ainda não for inscrito, ative todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo, curta para nos ajudar e no primeiro comentário fixado na descrição desse vídeo, conheça o e-book Parábolas de Jesus Explicadas. Entenda o significado de cada uma das parábolas de Jesus de maneira simples e objetiva. Você vai aprender o que são, como interpretá-las, qual o significado de cada uma e muito mais. São mais de 150 páginas de muito conteúdo. Jacó, filho de Isaque e neto de Abraão, teve 2 esposas. Uma se chamava Lia e a outra Raquel. As duas eram irmãs e elas disputavam o amor e a atenção de Jacó. E essa história está escrita no livro de Gênesis, a partir do capítulo 30. E em um outro vídeo eu te conto mais sobre essa história. Vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Raquel era estéril e vivia sofrendo por não poder dar filhos de seu ventre para Jacó. Mas a Bíblia diz que Deus lembrou de Raquel e a permitiu gerar filhos. Daí então ela deu à luz a 2 filhos, José e depois a Benjamim. O nome de José vem do hebraico e significa que ele acrescente, ou possa ele acrescentar, no sentido de se referir a Deus acrescentar filhos, dar mais filhos. Este significado fica claro no capítulo 30, versículo 24, no livro de Gênesis. Popularmente, José, o filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, mais ou menos 6 anos antes de Jacó voltar para Canaã. Naquela época, Jacó já tinha 90 anos de idade e na Bíblia mostra que José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, José também era filho de Raquel. Certa vez, José ganhou um presente especial de seu pai, uma túnica, e Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores. Esse ato demonstrou que José era seu predileto. Em outro momento que mostra isso com clareza, é o episódio onde Jacó encontra Esaú. Naquele dia, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns estudiosos argumentam que a túnica que Jacó deu a José de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro, mas não há realmente base sólida para considerar essa hipótese como correta. A Bíblia revela também que os irmãos de José claramente tinham certa inveja e chateação em relação a ele. Porém, foi depois de sonhos que José teve que a situação ficou muito mais complicada. Nestes sonhos, toda a família de José se curvava diante dele. E estes sonhos se realizaram. Mas isso só aconteceu quando seus irmãos foram ao Egito para poder comprar trigo, já que havia muita fome arruinando a região. E nesse momento, José já era o governador do Egito. Porém, antes disso, a Bíblia nos conta que certo dia José foi mandado pelo seu pai para encontrar com seus irmãos e ver como estava o rebanho. Mas aguçado por ciúmes, seus irmãos planejaram lhe matar. Porém, o irmão mais velho, Rúben, os impediram. Mesmo assim, os irmãos de José o atiraram em uma cova. Rúben sugeriu isso e então planejou voltar para salvar seu irmão. Mas enquanto Rúben estava fora, seus irmãos tiveram então a ideia de vendê-lo. José foi vendido para uma caravana de ismaelitas. Quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era um oficial do faraó. Os irmãos de José então pegaram a túnica colorida dele, derramaram o sangue de uma cabra e o deram a Jacó, seu pai. Assim Jacó acreditou que José foi devorado por uma fera.
Jacó sofreu muito ao pensar e acreditar que havia perdido seu filho preferido. José prosperou na casa de Potifar e logo foi promovido a supervisor da casa. A esposa de Potifar se interessou por José e até tentou seduzi-lo, mas ele era temente a Deus e então a rejeitava. Em sua última tentativa de seduzir José, a mulher de Potifar conseguiu ficar com as roupas dele em suas mãos. Com isso, então, ela aproveitou para usar isso como instrumento de acusação contra José. Potifar então acreditou na acusação feita por aquela mulher contra José e o mandou para a prisão. Mesmo em um local hostil, José foi abençoado por Deus e logo teve uma posição de destaque entre os presidiários. Na prisão, José conheceu 2 funcionários da corte do faraó, um padeiro e o outro copeiro. Em uma mesma noite, ambos sonharam e coube a José interpretar esses sonhos. Uma observação que enriquece nossa história é que os sonhos da cultura oriental naquela época eram considerados presságios e encarados com muita seriedade, cuidado e importância para as pessoas. O sonho do copeiro foi com uma videira de 3 ramos que brotou, floresceu e deu uvas, as quais ele espremeu na taça do faraó e entregou a ele. Esse sonho tinha o significado de que dentro de 3 dias o copeiro seria libertado da prisão e retornaria à posição original que lhe pertencia. Após a interpretação desse sonho, José pediu que o copeiro se lembrasse dele quando estivesse com o faraó, para que ele pudesse ser liberto daquela prisão. Já o padeiro sonhou que sobre sua cabeça havia 3 cestos. No cesto de cima havia vários tipos de pães e doces que o faraó gostava, mas vinham aves e comiam da cesta que estava sobre sua cabeça. A interpretação desse sonho foi que em 3 dias o faraó tiraria a cabeça do padeiro, iria a pendurar em uma árvore e as aves comeriam a carne dele. E assim foi. Depois de se passar cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, o faraó teve um sonho. Nenhum de seus magos e conselheiros conseguiram lhe dar a interpretação. Então foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para o faraó. Logo, o faraó o mandou chamar ao palácio. O faraó contou os sonhos que havia tido para José. No primeiro sonho, o faraó estava à beira do rio Nilo e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar, e logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, o faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. Então José disse ao faraó que ambos os sonhos, na verdade, eram apenas um, e esses sonhos representavam o que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de tanta fome que fariam com que os tempos e a fartura fossem esquecidos. Além de ter dado a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para ele ajudar o faraó com um plano de ação e assim o Egito conseguiria superar os 7 anos de crise. O faraó então colocou José como o segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. José passa então a ser governador do Egito. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de Vizer. Esse era o principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como por exemplo ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenat-Paneia e se casou com Asenate, filha de um sacerdote de On. E chamou o faraó o nome de José, Zafenat-Paneia, e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito.
José e Asenate tiveram 2 filhos e eles se chamaram Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representaram o pai entre os filhos de Jacó na distribuição das tribos de Israel. Com a fome arruinando a terra, crescia assim a fama de que o Egito tinha mantimentos. Essa notícia fez com que os irmãos de José fossem até lá para buscar ajuda. No primeiro momento, apenas José os reconheceram e então ele fez alguns testes com seus irmãos. Mais tarde, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos e este encontro foi emocionante. Logo após se revelar para seus irmãos, José quis então que seu pai e toda a sua família morasse com ele no Egito. O faraó então apoiou essa decisão de José. Mais tarde, quando Jacó morreu, José cuidou de todos os preparativos para o sepultamento de seu pai. Ele mandou que Jacó fosse embalsamado, segundo o costume egípcio, e o sepultou em Canaã, onde Lia, Abraão, Sara, Isaque e Rebeca também haviam sido sepultados conforme era o seu desejo. Depois de passar por tudo que passou, José entendeu que tudo que havia acontecido em sua vida foi para cumprir um plano de Deus e que através da sua vida Israel foi preservada. José então viveu o resto dos seus dias no Egito. José alcançou a 3ª geração de seus filhos e morreu com 110 anos de idade. Antes de morrer, José relembrou a promessa que Deus havia feito aos seus pais e disse aos seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. A promessa foi de que o povo herdaria a terra prometida. Então ele pediu para que quando Deus tirassem os israelitas dali, que seus restos mortais também fossem levados por eles. Foi assim então que José morreu, confiante na promessa do Senhor. Mais tarde, já no tempo de Moisés, o desejo de José foi lembrado e seus ossos foram tirados do Egito, conforme registrado no capítulo 13, versículo 19, no livro de Êxodo. José foi sepultado em Siquém, em um pedaço de terra que seu pai Jacó havia comprado. Essa história nos faz pensar sobre o perdão. José permitiu que o Senhor cuidasse dele e de suas cicatrizes. Abriu seu coração e o Senhor trabalhou em suas dores. O fez grande, tanto por fora quanto por dentro. Às vezes, só o que nós precisamos é permitir o agir de Deus, permitir que Ele trabalhe, cuide de nós e cumpra suas promessas em nossas vidas.